Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Pioneiros Pub. Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais. É mais em tudo. Olá! Trilhando a História mais uma vez vai trazer para vocês um pouco sobre a cultura de Lima aqui no Peru. Vamos conhecer um pouco sobre os sítios históricos e arqueológicos que existem nessa região. Vamos lá então com a gente trilhar mais essa história? Trilhando a História. Quando os espanhóis atravessaram o Oceano Pacífico e Atlântico e chegaram nessa região da América, trataram logo de substituir não apenas a cultura, mas a religião do mundo inca e de outras etnias também que por aqui existiram. Estamos agora aqui em frente a uma imponente igreja, a Igreja de São Francisco, construída ao lado do Convento de São Francisco e de outras capelas que existem nesse entorno. Essa igreja foi construída por volta de 1546, passando por algumas alterações, porque é muito comum ter aqui em Lima e em outras regiões também do Peru, sismos, terremotos. Por isso ela passou por várias reformas e restaurações, sendo a sua última em 1776. Não apenas a espiritualidade, a força da fé era importante para se estabelecer a religião católica aqui em Lima. É importante também criar imponentes igrejas, com estruturas históricas e edificações importantes para mostrar não apenas o poder da igreja, mas também a beleza dessa religiosidade. A gente percebe, principalmente nas estruturas desta igreja de São Francisco, a arte barroca. Uma arquitetura extremamente barroca, semelhante às igrejas que nós temos na região de Ouro Preto, no Brasil. A gente percebe o trabalho feito em pedras vulcânicas e pedra-sabão talhado na pedra, a perfeição que se tem de uma estrutura que foi aqui colocada por volta de 1546. As colunas também bem trabalhadas, cada detalhe minucioso, e é importante frisarmos não apenas o detalhe de cada estrutura como esta, mas a resistência ao tempo e à história, principalmente aos sismos e terremotos, talvez uma das grandes lições que o povo peruano nos dá. Na parte interna dessa igreja, percebemos uma abóbada bem trabalhada também, com características barrocas. As imagens de santos também inspirados no período barroco. O detalhe também, que eu acho imprescindível passar para vocês, é que debaixo dessa igreja existe um túnel que fazia uma ligação com o escritório ou oficina da Inquisição, ou seja, a Inquisição existiu também nessa região de Lima para perseguir aqueles que eram considerados os hereges, principalmente aqueles que não gostavam de seguir a prática da religião católica. De um ponto histórico para outro, Trilhando a História continua nessa saga de mostrar cada detalhe e retalho da história desse grande país. Vamos sair daqui da Igreja de São Francisco para mais um outro local histórico aqui no Peru, em Lima. Depois de conhecer aquela parte histórica, o sítio urbano da região de Lima, nós estamos agora na residência em um museu particular de um casal abnegado aqui que vive em Lima, no Peru, que pesquisa e faz
não apenas um resgate da história e da cultura peruana e da América Latina, mas também, principalmente, de artefatos e escavações que existem aqui, muitos espaços e sítios arqueológicos, ou seja, a cada buraco que se cava no Peru se encontra uma parte da sua história. E esse casal de abnegados tem trabalhado bastante por essa preservação de identidade e cultura. Me encontro aqui com a historiadora e arqueóloga de coração, que é a Maria Odete Ferreira, que vai nos mostrar um pouco desse museu particular. Maria Odete, por favor, para nós, como empezó la historia de este museo, todos los dos, la pesquisa, cómo todo empezó? Bueno, esto empezó hace muchos años. Yo ya tengo 40 años casada con Oscar. Cuando yo lo conocí, él era arqueólogo de hobby. Nos ha encantado la historia toda la vida. Con mis hijos desde pequeños hemos ido a buscar huacos, a excavar la parte arqueológica. Y después simplemente nos trajeron un detector de metales y empezamos a excavar una zona en Chorrillos, que era donde hubo una de las partes de la guerra que tuvo el Perú con Chile. Y encontramos una bala, una pequeña bala. Y ahí empezó esta pasión que tenemos ahora por la historia del Perú, especialmente lo que es la Guerra del Pacífico. E agora a gente vai mostrar para vocês um pouco dessa história e desse pequeno museu, mas ele é pequeno, gente, só pelo espaço, porque pela sua história ele é muito grande e vocês vão conhecer agora um pouco. Vamos lá então? Passemos, por favor. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui numa parte subterrânea da casa, da residência do Oscar e da Maria Odete, que é, na realidade, digamos assim, um sarcófago de preciosidades, um tesouro histórico e arqueológico. E aí eu vou deixar para ela falar para a gente um pouco, principalmente dessa história, dessas 3 cabeças que nós temos aqui, mumificadas. E, Maria Odete, explica para a gente um pouco o que são elas aqui. Bueno, estas 3 cabezas, yo siempre digo que es lo que es el Perú, el peruano de hoy día. ¿Por qué? Este es un indígena que perteneció acá a La Molina, donde estamos en este momento, y que tiene 700 años de antigüedad. Pertenecía a La Rinconada, a una zona acá en La Rinconada. Este señor es un señor español que viene en la época de la colonia y él estuvo en Arequipa. Que é interessante para vocês entenderem. Isso aqui é a representação da mescla do que vai se formar a partir da cultura peruana, da etnia peruana, o processo de miscigenação. Nós vamos ter aqui o europeu, nós vamos ter aqui uma cabeça de um chinês, provavelmente que trabalhou como escravo na região costeira do Peru. Quer dizer, você tem aqui, desde o pré-hispânico, o espanhol e o chinês, que seria essa mescla. Agora que a gente tem também guardada aqui uma preciosidade, que é uma cabeça mumificada, que era um troféu de provavelmente um guerreiro ou uma vítima de um guerreiro em Nazca, que foi encontrada de quantos anos eres a cabeça? 2000 anos. 2000 anos antes de Cristo. Olha só que interessante. O que vocês estão vendo aqui, que provavelmente o guerreiro ele extraía a pele e acrescentava embaixo da pele o algodão ou algum tipo de fibra para conservar por mais tempo a pele do seu troféu. Um outro detalhe, que se tem essa identificação que era uma cabeça de troféu, principalmente por esse orifício que foi aberto no centro da testa da cabeça, aonde se prendia uma corda e um fio para que ele pudesse prender ao corpo e exibir o seu troféu, para que isso gerasse um certo temor aos inimigos e aos outros guerreiros. Aqui a gente observa também que nos olhos foram acrescentados 2 sementes de espécies peruanas, ou seja, todo o processo de mumificação, né, eles retiravam o crânio também, que é a parte do cérebro, justamente para que se pudesse conservar durante mais tempo. Essa era uma prática muito comum desses guerreiros que viveram essa época, para mostrar poder e força diante dos inimigos. Vamos conhecer um pouco mais da história desse pequeno museu, mas que tem uma grande história. La realidad fue que, de suerte, fuimos a un campo de batalla con mis hijos y con un detector de metales. Pero yo tengo una disciplina histórica, ¿no? Entonces encontraron municiones en el campo de batalla de la guerra del guano y del salitre. Y yo le dije a mis hijos, si ustedes la van a recoger, tienen que estudiarla. Si no,
déjenlas para que vengan los estudiosos y sepan dónde están las piezas. A cada espaço que a gente ocupa e percebe aqui nesse pequeno museu nos surpreende, não apenas pela sua riqueza, pela sua preservação, mas pelo conjunto de peças que existem em um espaço bem pequeno. A gente tem aqui objetos que seriam da guerra que envolveu o Paraguai e a Bolívia, a Guerra do Chaco, para uma região muito rica, principalmente em gás e petróleo, que envolveu esses dois países. E armas antigas, oriundas de batalhas e guerras que ocorreram na América, e também armas, inclusive, da Legião Francesa, principalmente aquelas que ocuparam a região da África. Outro detalhe aqui que nos chamou bastante atenção foram essas peças extremamente rústicas, antigas, de 1300 depois de Cristo. E essas peças eram feitas e produzidas para se pedir oferendas, principalmente aos deuses, para ter uma boa colheita, uma boa produção. Nós temos aqui dos Nazcas, Paracas, dos Incas, dos Huacas, Ocucarris. Nós temos, além dos Paracas, também temos peças extremamente rústicas, inclusive do Egito e da região da Itália de 1000 anos antes de Cristo. É impressionante. Ficar neste lugar não é apenas respirar história e arqueologia, mas é perceber o quanto é importante conhecermos a trajetória dessas civilizações que viveram muito antes de nós e deixaram algo para todos nós, uma história e um legado que merece ser preservado. Bueno, esta espada perteneció al penúltimo comandante del barco nuestro del Huáscar, del monitor Huáscar. Ele se chamava Enrique Palacios. E impressionante que nessa busca incessante de se descobrir história e preservar a mesma, eles encontraram uma série de peças, de utensílios utilizados pelos soldados peruanos, como os pratos em que eles se alimentavam. Do jeito que foi encontrado na escavação, está exposto aqui, inclusive com as ligas e suportes existentes. Não dá para contar a história de cada espada, mas dá para com certeza contar a história do soldado desconhecido. Uma história espetacular de uma pesquisa e de uma arqueologia desses abnegados historiadores e arqueólogos de coração, Oscar e Mariodete, que encontraram em escavações nas proximidades de Lima, na parte do Pacífico, um corpo mumificado de um jovem soldado peruano que resistiu bravamente defendendo seu território da invasão chilena na Guerra do Pacífico. Mas eu acredito que o que mais ficou preservado não foi o corpo e os trajes desse soldado, mas sim o espírito de coragem que ele teve de resistir tanto tempo numa batalha diante das adversidades. Vocês vão ver algumas fotografias que mostram como foi todo o processo de escavação para se encontrar esse soldado desconhecido, que não se conseguiu a sua identificação, o seu nome, por isso ele é chamado assim. Por un lado, tienes el uniforme, y el uniforme tiene todos los botones con el escudo peruano. Los tipos de zapatos que usaban eran peruanos. Sucedía que Perú no tenía el soldado desconocido. Todos los países tienen, menos Perú. Entonces el gobierno nos pidió si pudiéramos dar al soldado como soldado desconocido para que Perú le pueda rendir homenaje a todos los soldados peruanos que mueren.
Espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje. Conhecemos um pouco mais sobre a história desse país, que é o país Peru, nessa região de Lima. E claro, podemos visitar o Museu Particular de Oscar Pereira, conhecemos um pouco mais sobre a história e sítio histórico urbano da região de Lima, como cada detalhe é importante desse grande quebra-cabeça e mosaico que é a identidade peruana. Aguardo todos vocês na semana que vem em mais um Trilhando a História. Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Pioneiros Pub, Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais é mais em tudo. Trilhando a História.